resumidamente, porque o tempo é bastante curto, uma forma de fazer plano de marketing e como é que várias empresas estão conseguindo ter resultado nesse meio, nessa crise toda, e como é que uma empresa, e qual a importância de se ter um plano num processo turbulento que a gente vem vivendo. Então, esses anos todos, a gente já atendeu pelo menos perto de 350 pequenas e médias empresas de todos os ramos e de todos os portes, desde indústrias até empresas de serviço. Então a gente adquiriu aí uma experiência bastante grande em ajudar a pequena e média empresa, independente do tempo, quem já está há 15 anos já passou por algumas etapas, algumas crises, independente das circunstâncias, de como é que as empresas podem se organizar e que tipo de resultado elas precisam ter e como é que o plano pode ajudar a vocês, as empresas, a terem um caminho, um rumo preciso para conseguir ter resultado. E o que é negócio é ajudar as empresas a definir um rumo estratégico e os caminhos para fazer acontecer. O que acontece hoje, e já há algum tempo, desde quando nós abrimos a empresa, que muita empresa não tem um caminho definido, não tem um rumo estratégico. As empresas vão tocando ou crescem, vão fazendo os negócios acontecerem e não tem um rumo claro. E todas as pequenas e médias empresas, sejam elas de serviço ou sejam elas indústrias, no mercado cada vez mais competitivo, elas precisam se reinventar, elas precisam se reposicionar, né? Porque o mercado está mudando, a tecnologia está mudando a forma de fazer negócios e as empresas precisam se reposicionar. O que a gente costuma dizer é o seguinte, que não é só a crise que faz uma empresa fechar, não é só a crise que faz uma empresa quebrar. É o mau posicionamento, é a má forma de como ela se posiciona no mercado cada vez mais competitivo, com vários concorrentes e com concorrentes que as empresas muitas vezes elas nem desconfiam que estão tomando seus negócios. Essa é a realidade hoje, é isso que a gente vê todos os dias. Então, eu vou tentar transmitir um pouco para vocês, em eventos mais longos, a gente consegue apresentar alguns cases, mas no nosso site tem vários deles, também tem informações que vocês podem absorver, mas aqui eu vou dar um rumo de como é que essas empresas conseguem pensar, como você tem que pensar para definir um posicionamento e encontrar o diferencial competitivo. Certo? Antes de mais nada, existe uma grande confusão que a gente lida com os pequenos e médios empresários praticamente todos os dias. Todo mundo confunde e não sabe o que é marketing. Afinal, o que é marketing? E todo mundo, e até a mídia faz um favor de usar a palavra marqueteiro, que é uma palavra horrível, que não quer dizer absolutamente nada, só quer dizer para a mídia, né? Porque marqueteiro virou algo pejorativo, né? Ou quase um sinônimo de bandidagem, né? Que é uma grande mentira, que é uma grande bobeira que fizeram, mas de qualquer forma, no dia a dia o que a gente percebe existe uma grande confusão entre o que é marketing e o que é propaganda. Que marketing é igual a propaganda. Não é. Marketing não é igual a propaganda. Propaganda, a comunicação, é um pedaço de uma estratégia de marketing. E eu vou explicar para vocês o que é essa estratégia de marketing. Muitos pequenos e médios empresários saem fazendo comunicação, saem fazendo, colocam um site e não pensam na sua estratégia, não pensam no lançamento do seu produto, não pensam no seu consumidor, desenvolvem as coisas do umbigo da empresa para dentro e não para fora. Toda empresa que é bem sucedida, ela precisa olhar para fora, ela precisa resolver o problema de alguém. Então, é por isso que muitas startups e muitas empresas hoje, que nascem da base da tecnologia, têm tido sucesso porque elas conseguem fazer alguma coisa que resolve o problema de alguém. Elas criam alguma coisa olhando para o mercado. E muitas indústrias ou muitas empresas nacionais não fazem isso, criam seus produtos ou criaram seus produtos olhando para si. E não necessariamente para o mercado que elas estão. E isso acabam tendo dificuldades. Aí entra um grande, que resume bem o que é marketing, né? Existem várias teorias, vários conceitos, os professores aqui me perdoem, mas a gente usa isso todo dia no mercado, que é mais fácil de entender, que marketing é entender para atender o mercado. Você não consegue atender o mercado se você não entende quem é esse mercado. Se você não entende quem é esse teu consumidor, você não consegue atender. Você não atender esse consumidor, você não tem resultados. Então, essa é uma questão fundamental. Então, muitas empresas, elas acham, e o consumidor mudou. Mesmo sendo B2B, relações entre as empresas, ou B2C, as relações mudaram e estão mudando. As pessoas estão se relacionando de forma diferente com as marcas. Então, você precisa entender, e tem muita empresa que não tem um resultado porque ela não consegue mais entender quem é esse novo consumidor. De novo, sendo ele uma empresa, porque todo mundo fala B2B, né? Mas quem está lá do outro lado é um comprador, é uma pessoa, né? Ninguém faz relação com CNPJs, tá certo? Então são pessoas e as pessoas estão se relacionando com marcas de forma completamente diferente. Eu tenho clientes que fazem negócios, grandes negócios, inclusive a gente, usando somente o WhatsApp.
Eu tenho clientes hoje de empresas razoavelmente importantes que o meio de comunicação hoje basicamente é o WhatsApp. E nem usam mais o e-mail. Então assim, e compram e vendem coisas através dessa forma. Então, isso mudou, né? Então, isso a gente precisa começar a entender. E aí, como é que você cria um plano tendo isso em mente no meio da crise, né? Então, você tem aí vários aspectos para compor um plano de marketing, que a gente pode começar pelo seguinte: toda empresa, pequena empresa, ela sempre faz a visão e missão, e muitas delas adotam esse processo, principalmente na indústria, por causa dos programas de qualidade. Eles criam a visão e missão, que são basicamente iguais, que terminam basicamente da mesma forma, que atender os seus colaboradores e acionistas e deixar todo mundo feliz, colocam no quadro e deixam na parede. Para isso não serve absolutamente para nada. A nossa visão e o que a gente faz para as empresas é fazer com que elas entendam que ela precisa ter um propósito que de fato seja usado para gerar um resultado dentro da empresa. Então, um bom propósito tem que começar, a sua empresa existe para fazer o que para quem? O que para quem? Tá certo? E tem muita gente que não consegue responder isso, que é o famoso discurso, não sei se vocês já ouviram falar, a gente fala muito isso, que é o discurso do elevador. Né? Se você não conseguir transmitir o que a sua empresa faz de um andar para o outro, você não tem um propósito, você não tem um posicionamento estratégico. Se você precisar de mais de 10 segundos, de 20 segundos para explicar o que a sua empresa faz, você tem um problema. Não importa qual é a empresa. Se você não consegue, o teu consumidor também não vai conseguir entender de você. Onde sua empresa quer chegar? Aonde ela quer chegar? Esse é o princípio básico para você começar a reposicionar e pensar no seu plano de marketing, e pensar no seu plano comercial e no seu plano de comunicação. Um modelo como esse, um pensamento como esse também ajuda a alinhar as pessoas que estão dentro da sua empresa. Tem muitas empresas que falam, os caras não entendem o que eu quero dizer, cada um faz de um jeito, não tem um rumo. Não tem, porque as coisas não estão claras, não estão claramente definidas. A partir do momento que você coloca isso num documento, e o modelo que normalmente a gente adota é um modelo compartilhado, sempre foi um modelo compartilhado, formando um grupo, isso cria um consenso e cria um rumo único para a empresa. Né? Qual é o mercado? Né? Também é um outro aspecto que precisa ser feito para começar a entender melhor quem é esse novo consumidor. Né? Que mercado a sua empresa está inserida? Quanto movimenta? Qual é a sua participação? Muitas empresas conseguem ter esse tipo de informação, até porque estão vinculadas às associações, tem muitas outras que navegam absolutamente nas cegas. Isso vale para as milhares, centenas de milhares de empresas de serviço que existem nesse país, abrem negócios absolutamente nas cegas. Tá certo? E aí acham que o negócio tem uma viabilidade, não veem qual é o mercado que elas estão e acabam tendo grandes dificuldades, e muitas vezes, e nós já tivemos empresas assim, que investem todas as economias da família para criar um negócio que não dá certo. Né? Então isso é bastante complicado. Outro aspecto de um bom plano de marketing para você rever e discutir é quem são os seus públicos-alvos, quais são as suas características, quais são as suas necessidades. Então vocês percebem que todas as etapas do plano, ela ajuda a empresa a pensar e a entender melhor o seu mercado. Que mercado que ela está, como que ela está inserida, quem são os seus players, com quem ela tem que se relacionar. E hoje várias empresas possuem vários tipos de consumidores. Muita gente acha que tem vários públicos que interferem no negócio e que precisam ser bem pensados para que o negócio comece a ter mais resultado. Não é só o seu consumidor, né? Tem o seu fornecedor, tem em alguns casos a imprensa, tem a comunidade onde ela está inserida, tem as associações de bairro onde ela está inserida, que podem influenciar positivamente ou negativamente o seu negócio. Hoje é importante analisar o negócio de uma forma mais ampla. Outro ponto que é importante para continuar entendendo o mercado, isso é só a primeira parte para depois você começar a definir as ações e se comunicar de uma forma coerente com o seu mercado. Quem são os seus concorrentes? Que estratégias adotam? Aqui, obviamente, pelo tempo não dá para entrar, tem muito conteúdo, muita informação sobre como pensar e como definir estrategicamente um negócio e como entender como é que a sua concorrência navega e que forma você pode competir com essas concorrências, né? E com essas estratégias. E aí, por fim, nessa parte do entendimento, qual é a evolução da sua empresa? Como é que sua empresa está estruturada? Esse modelo de pensamento ajuda a empresa a ter um diagnóstico mais amplo do negócio. Obviamente tem mais questões, eu coloquei as questões mais relevantes, obrigado, mais relevantes para que a gente tenha um quadro
mais claro de quais são os principais pontos que a gente precisa entender do mercado. Feito isso, não sei se vocês conhecem, existe uma tabela muito utilizada, às vezes muito mal utilizada, mas quando ela é bem utilizada é de uma forma muito simples, que você não precisa de alta tecnologia para entender como é que você está, que é uma análise SWOT, que é a análise de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades para o seu negócio. Então, quando você fez toda aquela análise e olha para si, que é a parte interna da sua empresa, você olha e fala assim, eu sou forte aonde? O meu negócio é forte aonde? Onde o meu negócio é fraco? Aí você olha para o mercado e começa a entender quais são as oportunidades que o mercado me gera. Quais são as ameaças que o mercado gera. Muitas empresas, elas não conseguem, se elas não têm essa visão, e muitas vezes têm um conjunto muito grande de fraquezas, elas não resolvendo, elas não conseguem obter resultados e não sabem por quê, porque não conseguiram olhar para si, não entenderam o mercado e não viram onde eu sou fraco ou onde eu sou forte. Você só consegue realizar uma oportunidade se você tiver uma força consistente para realizar essa oportunidade. Se você tiver um ponto fraco interno que não consegue fazer com que você realize aquela oportunidade, você não vai ter um negócio bem sucedido. Isso acontece em várias etapas. Com esta análise, você começa a ter a condição de definir quais são os teus objetivos. E aí, os objetivos, a gente sugere de sempre ter algumas características. Muita empresa fala assim, eu preciso ter indicador, eu preciso ter... Como que eu vou medir? Definindo a estratégia, definindo uma análise como aquela que a gente colocou, da análise SWOT, você começa a ter indicadores e saber exatamente aonde você tem que mexer. Então, se você tem um ponto fraco daquele jeito para compensar uma oportunidade, para conseguir realizar uma oportunidade, ou para combater uma ameaça, isto pode se tornar um objetivo. Tem muita gente que diz, eu não tenho uma equipe de vendas que vai à frente ao mercado. Isso pode ser um objetivo. Os objetivos não são apenas de crescimento. Eles podem também devem ser de crescimento, de manutenção da empresa no mercado, e também referente a esses pontos fracos para que ela consiga ter ações contundentes para conseguir reverter determinado quadro. Com essa circunstância amarrada, você consegue aí para frente começar a pensar nas suas estratégias de comunicação, expor a sua empresa de uma forma mais consistente. Muitas empresas não conseguem pensar isso dessa forma e quando se expõe na comunicação, fazem a sua comunicação digital, até o seu próprio site, não comunicam aquilo que desejam. Isso acaba tornando uma falta de posicionamento. Então, na hora que você tem que definir, você fez toda a análise estratégica, criou um entendimento de quem é o teu mercado, a tua concorrência e como você está preparado. Você fez uma análise SWOT sobre o seu negócio, onde você é forte, fraco, ameaça, oportunidades. Define objetivos. Com base nisso, você tem condição de começar a olhar e falar assim, ok, agora a minha empresa é o quê, para quem? Se você não consegue definir o que sua empresa é para quem, você não vai conseguir fazer com que alguém compre de você, tá certo? Você vai gerar uma dissonância daquilo que você faz e muitas empresas não conseguem definir claramente aquilo que são ou aquilo que fazem e o consumidor não consegue entender e não compra aquilo que você quer fazer. Eu estou cansado de ver clientes, os clientes não entendem aquilo que eu vendo, as pessoas não estão comprando aquilo da forma como eu queria. Aí você analisa toda a comunicação e você percebe que não tem um posicionamento, a empresa não está voltada ao público-alvo, ela está voltada ao produto. E isso é uma das características que a gente tem vários clientes da indústria brasileira, é uma característica da indústria nacional. A indústria nacional, em muitos casos, ela está voltada totalmente ao produto. Aquilo que o produto faz, as características que o produto faz. Hoje o mercado não compra mais característica. O consumidor, não importa qual seja, ele compra a resolução de um problema dele. Esse é um ponto extremamente relevante, precisa ser muito bem feito. Se você não tem uma estratégia claramente definida, não tem um posicionamento claramente definido, o máximo que vai te gerar é a guerra de preço. E só vai fazer você baixar os seus preços. E guerra de preço, que é o que está acontecendo na grande maioria dos casos. Então a empresa brasileira acaba não tendo diferencial competitivo, não tem um posicionamento claro, ainda está baseada em características e não em resolver o problema de alguém e depois reclama que é a crise que está derrubando. A crise derrubou os mais fracos. Quem está perene, quem tem isto resolvido ou investiu isto dessa forma há anos atrás, não está nessa fase, apesar de toda a dificuldade que a gente vem encontrando. Tá certo? Então assim,
é um fato bastante importante. Nós temos clientes conosco há mais de 10 anos, de indústrias, que vem crescendo com essa forma de trabalho. A gente está indo para outros estágios de trabalho, onde vai se posicionando e vai lançando produtos e vai se reposicionando de acordo com cada uma das demandas de mercado, né? E sempre olhando o mercado, se posicionando em como vai resolver o problema e não nas suas características. Características não vendem mais, né? Então isso é um aspecto bastante importante, principalmente para quem tem produto, né? Quem é da área de serviço entende um pouco mais isso, porque precisa mostrar benefício, tangibilizar aquilo que faz para conseguir ter resultado, né? Senão ninguém compra. Então, aí, feito esse processo todo, você começa a entrar na parte de comunicação. Então, não vale a pena você investir em comunicação, seja ela marketing digital, e-mail marketing. Aí muita gente fala, e-mail não funciona mais. Mentira. Se você fizer bem feito, funciona assim. Não funciona spam, não funciona as porcarias que as pessoas mandam. Isso não funciona mesmo. Mas se você tiver atrelado uma estratégia, numa lista que as pessoas queiram receber informações de vocês, e vocês transmitam informações que são relevantes para as pessoas vão querer informações de vocês sim. Não importa se é uma indústria, não importa se é uma empresa de serviço. Aqui você tem, aqui você tem vários aspectos que vocês precisam pensar para compor uma estratégia de marketing, né? Você precisa pensar no seu produto e serviço,